Vamos lá, então. Resolução do nosso primeiro simulado de 2023. Foram 10 questões aí selecionadas dentro de basicamente 3 assuntos que a gente englobou aqui. MMC e MDC, que são as 2 primeiras questões, envolvendo aí múltiplos e divisores. A teoria dos conjuntos, né, com as operações de união, interseção de conjuntos. E também a parte, principalmente, de potenciação, com um pouquinho de radiciação, mas basicamente potenciação ali usando as suas propriedades. Então, essas 10 questões estão pautadas nesses 3 assuntos, basicamente, e é isso que a gente vai fazer agora. Nossa primeira questão foi uma questão da prova da EPICAR, de 2010, e fala o seguinte: um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Então, isso aqui é o canteiro retilíneo, uma linha reta, canteiro retilíneo. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria as sementes, ou seja, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. A figura abaixo indica os pontos já marcados pelo agricultor e as distâncias em centímetros. Então, aqui nós temos 15 centímetros, 70, 150 e 500 centímetros. Esse agricultor depois marcou outros pontos entre os já existentes. Então, no meio desses daqui, ele vai marcar outros pontos, ó, no meio do A e do B e do C e do D, e também entre o D e o E. Ele vai colocar outros pontos para também plantar, de modo que a distância entre todos eles fosse a mesma e a maior possível. Eu quero que vocês destaquem aí, quem tiver com material impresso, exatamente esse trecho aí. A distância, né? A distância dentre todos eles, pode começar a sublinhar, destacar a partir daí. A distância entre todos eles fosse a mesma e a maior possível. Principalmente, mesma e maior possível. Ok? Aí vem a pergunta dele. Se x representa o número de vezes que a distância d foi obtida pelo agricultor, então x representa a quantidade de vezes, ou seja, quantos espaços aí ele vai colocar entre uma semente e outra, né? X representa o número de vezes que a distância foi obtida pelo agricultor. Então, x é um número divisível por, ou seja, x é múltiplo de quem? Porque ser divisível é sinônimo de ser múltiplo. Se você não sabia disso, já coloca aí no seu dicionáriozinho da matemática. Divisível é igual a múltiplo. Então, o número x, que é a quantidade de distância que nós vamos ter aqui, ela é múltiplo de quem? Ou ele é, que é um número, múltiplo de quem? Divisível por quem? Por 4, 5, 6 ou 7. Como a gente já sabe, o gabarito é divisível por 7, porque nós vamos achar um x igual a 147. Esse é o número. Como é que a gente vai fazer isso? A grande sacada da questão está nesse que eu pedi para destacar, que é exatamente a mesma quantidade, a mesma distância, aliás, de um ponto para o outro, e essa distância ela tem que ser o quê? A mesma e a maior possível, correto? Pega o texto aí, ó. De modo que a distância dentre todos eles fosse a mesma distância e que essa distância seja a maior possível. Gente, para que a distância seja a mesma, tanto no intervalo de 15 centímetros, de 70, de 150 e de 500, esse número ele vai ter que ser um número que vai ter que dividir exatamente 15, vai ter que dividir também 70, também 150 e também 500. Ou seja, vai ser um divisor em comum entre 15, 70, 150 e 500. E além de ser um divisor em comum, porque vai ter que ser a mesma distância para todos eles, essa distância é a maior possível, ou seja, vai ser um divisor comum e o maior possível. Nós estamos falando aqui, então, do maior divisor em comum, do MDC. Entre quem? Exatamente entre os intervalos que já existem, entre as distâncias que já existem, que são 15, 70, 150 e 500. Ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? Inclusive, nas nossas aulas, eu já falei várias vezes, lá na plataforma, né, tem os vídeos de múltiplo divisor e fração, que é um assunto básico que você precisa lá dar uma olhada se você tem dúvida. Como é que a gente pode tirar o MDC aqui, para quem não lembra? Vamos fazer essa parte aqui agora, aqui, ó. O MDC aqui vai dar 5, por quê? Tem basicamente 2 maneiras de fazer isso aqui, mas eu vou fazer de uma maneira mais prática. Eu vou fazer a fatoração que a gente chama de conjunta, ao mesmo tempo, todo mundo. A gente vai dividir apenas pelos divisores que são comuns a todos eles. Ou seja, eu posso dividir ao mesmo tempo 15, 70, 150 e 500 por 2? Não. Por que não?
150, 70, 500 são números pares, dá para dividir por 2, mas 15 não dá. Ah, então vamos dividir todo mundo por 3? Também não dá, porque 70 não dá para dividir por 3, nem tampouco 500. 150 dá, 15 dá, mas 70 e 500 não dá. Em compensação, dá para dividir todo mundo por 5. E aí nós teremos quanto aqui? Teremos 3, aqui teremos 14, aqui nós teremos 30 e aqui nós teremos 100. E eu teria que encontrar novamente um número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Ó. Eu já esbarro aqui no 3. Ele não pode ser maior que 3, é no máximo 3. E aí, nenhum desses outros aqui, a não ser o 30, são divisíveis por 3. O 100 não é, o 14 não é. Resumindo, não tem mais ninguém. Acabei de achar o MDC. Quem é o MDC? 5. 5, então, vai ser a distância aqui, ó. Aqui eu vou ter, então, quantas distâncias? 3. Aqui, ó, se eu dividir por 5, eu vou ter 14 pedacinhos aqui, ó, 14 distâncias. Se eu dividir por 5 aqui, ó, eu vou ter 30. E se eu dividir por 5 aqui, ó, eu vou ter 100. Logo, o que ele quer? O número x é exatamente a quantidade de distâncias, que vai ser 3 mais 14 mais 30 mais 100. Eu terei aqui 130, 144 mais 3, 147 é o nosso número. É a quantidade de distâncias. Logo, esse é o resultado que a gente quer, mas não é a alternativa da questão, porque ele fala assim, ó, o x, que é 147, ele é divisível, ele é múltiplo de quem? Ele é múltiplo de 4? Não. Se você dividir 147 por 4, não vai dar exato. Nem tampouco por 5, porque não termina nem 0 nem 5. Nem tampouco por 6, porque para ser divisível por 6, ele teria que ser divisível por 2, mas ele não é par. Então, ele é divisível por 7. Se você observar, ó, vai dar 11. Se eu dividir aqui por 7, 11 não, 21, né? Ó, 14 dá 2, 2 vezes 7, 14, sobra nada, baixa 7. 7 por 7 dá 1, 1 vezes 7, 7, sobra 0. Então dá 21. Logo, realmente, ele é divisível, ele é múltiplo de 7, por isso o gabarito da questão número 1 é Picard 2010, a letra D. Ok, agora vamos para a questão número 2. Nossa tabelinha está aqui no quadro e vamos fazer a leitura da questão para entender o que se passa. Na tabela abaixo, que é essa que está aqui no quadro, estão indicadas 3 possibilidades de arrumar N cadernos em pacotes. Então, perceba que a primeira coluna aqui é o número de pacotes, a segunda é o número de cadernos e aqui o que sobra, o número de cadernos que sobra. Então, se eu tiver um número X de pacotes, eu vou conseguir colocar 12 cadernos em cada pacote, mas vão sobrar 11 cadernos fora. Se eu colocar um número Y de pacotes, eu vou ter 20 pacotes em cada caderno, né? E a gente pode entender o seguinte, se eu vou colocar mais cadernos em cada pacote, eu já posso deduzir, apesar que a questão não pede isso, mas eu estou trabalhando com vocês aqui em interpretação. O número Y ele vai ser menor que o número X. Eu vou usar menos pacotes se eu coloco mais cadernos em cada pacote. Mas com isso eu vou ter uma sobra de 19 cadernos. E a última possibilidade seria colocar 18 em cada pacote, eu teria uma quantidade Z, e aí vão sobrar 17 pacotes. Tá. Mas vamos lá, olha só o que ele fala. Se n é menor do que 200, a soma dos algarismos do maior número n é igual a quanto? Gabarito a gente já colocou aí, que é 17, vamos explicar então agora por quê. Mas eu queria fazer um comentário importante sobre essa questão. Essa questão, ela cabe recurso, ela foi mal formulada aí quando ele colocou que n é menor que 200 e não colocou se ele é maior que quem. Ele disse apenas que n é menor do que 1.200. E por isso a gente vai ter mais de uma alternativa possível, tá? Vou explicar isso aqui no final, vocês vão entender o porquê. Como é que a gente vai chegar, então, nesse número n? Bom, nós estamos entendendo aqui que se eu pegar esse número n e dividir ele por 12, eu vou ter uma quantidade x de pacotes. E eu vou ter uma sobra de 11 cadernos fora de pacote. Se eu pegar esse mesmo número n e dividir ele agora por 20, eu vou ter 20 cadernos em cada pacote, então eu vou ter uma quantidade y de pacotes, mas vão sobrar 19 cadernos fora de pacote, soltos. E a terceira possibilidade é que se eu pegar esse mesmo número n e dividir ele por 18, eu vou encontrar uma quantidade z de pacotes e agora vão sobrar 17 pacotes.
Interessante isso, né? Como é que a gente vai descobrir, então, quem é Z? Perceba que eu estou dividindo por 12, 20 e 18. Então, esse assunto tem a ver com divisão, automaticamente ele tem a ver com múltiplo e divisor. Divisor porque 12 é divisor, 20 é divisor, 18 é divisor. E se esse divisor for um número exato, o meu dividendo, que é n, passa a ser um múltiplo, passa a ser divisível, né? A gente viu isso nas aulas de operações fundamentais, quando a gente falou de multiplicação e falou principalmente de divisão. Agora, como é que a gente vai descobrir, então, quem é esse n? Algo muito importante está acontecendo aqui nas três divisões, e é por isso que a gente tem condições de resolver, é que o resto aqui ó, é 11, e 11 é exatamente o antecessor do 12, que é o divisor. 19 é o antecessor exato de 20, que é o divisor. E 17 é também o divisor menos 1. Nós vimos nas aulas de divisão que quando o resto é o maior possível, é exatamente o divisor menos 1. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente o maior resto possível nas três divisões. As três divisões me apresentam o maior resto possível. Isso quer dizer que nas três divisões, se nós acrescentarmos uma unidade mais uma ao resto, o que acontece? O dividendo torna-se múltiplo do divisor. Dzão, D maiúsculo significa dividendo e D minúsculo significa divisor, né? Quem tem essa matéria de divisão em dia entende isso aqui perfeitamente, a linguagem matemática aí. Correto? Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que esse número n, ele precisa de mais uma unidade para se tornar um múltiplo de 12. E, consequentemente, se eu somar uma unidade dele, aqui também vai se tornar múltiplo de 20. E também, ó, porque aqui vai virar 18, né? Se eu somar mais um, vai se tornar um múltiplo de 18. Então, a gente pode entender o seguinte, se esse número n for adicionado a 1, isso aqui vai se tornar múltiplo. E detalhe, múltiplo em comum, porque vai ser múltiplo dos três. Múltiplo em comum. A 12, a 20 e a 18. Interessante isso, né? Bom, deixa eu apagar o lado de cá para a gente fazer o cálculo aqui dessa questão número 2. Então, significa que se eu adicionar 1, eu vou encontrar um múltiplo em comum. Como o múltiplo em comum tem infinitos, eu preciso de uma referência inicial para eu poder ver quem que pode ser o múltiplo em comum a 12, 20, 18 que vai nos atender no nosso problema. Então, o que é que a gente pode fazer para encontrar esse primeiro múltiplo em comum? É o menor múltiplo em comum entre 12, 18 e 20. Vou fazer rapidamente também aqui, ó, 12, 18 e 20, assim como a gente fez na número 1 MDC, eu vou fazer aqui o MC rapidamente. Diferentemente do MDC, o MMC, que é o múltiplo, eu vou dividir todo mundo, vou fatorar todo mundo e no final a gente multiplica os fatores primos. Se a gente dividir aqui por 2, teremos 6, 9 e 10. Se dividirmos por 2 ainda, aqui vai dar 3. Aqui a gente repete, porque não dá para dividir. E aqui, 5. Se a gente agora dividir por 3, porque não dá mais para dividir ninguém por 2. Por 3 agora. 1, 3. Repete o 5, porque não dá para dividir por 5. Por 3 novamente. 1, 1 e 5. E finalmente por 5, 1, 1, 1. Parou. Quem é o nosso MMC? Basta a gente multiplicar os coeficientes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Então, nós temos aqui 180 como sendo o primeiro múltiplo em comum entre 12, 20 e 18. Não significa que é a nossa resposta. Então, nós podemos entender a partir daí que n mais 1 pode ser igual a 180, mais 180, 360, mais 180, 540, mais 180, 720, mais 180, 900, mais 180, 1080, e eu paro por aqui porque ele fala que é menor do que 1.200.
o próximo vai passar de 1.200. Então, todas essas possibilidades podem nos atender. Lembrando que é o valor de n mais 1 que é múltiplo. O valor de n, que realmente é o que nos interessa, no caso vai ser, esse mais 1 passa para lá subtraindo. Vai ser quem? 179, 359, 539, ou 719, ou 899, ou ainda 1.079. Então, o n, que é menor do que 1.200, e foi o único parâmetro que ele deu, pode ser qualquer um desses números. Por isso que a nossa questão, ela cabe recurso. Mas calma que eu vou explicar por que cabe recurso. Curiosamente, olha o que é que ele pede na questão. A soma dos algarismos do maior valor de n. Bom, na verdade, o maior valor de n aqui em questão, dentro do intervalo, é esse daqui, ó, 1.079. 1.079, somar os algarismos significa fazer isso aqui, ó. 1 mais 0 mais 7 mais 9. E vai dar exatamente o quê? 17, que é a soma dos algarismos. E o gabarito é letra B. B de bola. A questão do recurso que eu falei que pode acontecer é simplesmente pelo fato de, curiosamente, todas essas somas daqui, que você for verificar, ó, vai dar 17 também. A única que não dá 17 é a 899. Então, poderia caber aí, então, uma situação de dúvida, mas ele amarra a questão quando ele diz que é o maior valor de n. O maior valor de n dentro do intervalo que ele pede é 1.079. Portanto, o gabarito é letra B, 17. Número 3. Agora, a nossa questão número 3 é uma questão de conjuntos, né? Questão relativamente simples aí. E ele coloca o seguinte: de 200 pessoas que foram pesquisadas sobre suas preferências em assistir aos campeonatos de corrida pela televisão, foram colhidos os seguintes dados. Número 1, 55 dos entrevistados não assistem. 2, 101 assistem às corridas de Fórmula 1. 3, 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e de motovelocidade. A pergunta dele é a seguinte: quantas das pessoas entrevistadas assistem exclusivamente, sublinha aí, ó, exclusivamente a quê? As corridas de motovelocidade. Então, para isso, a gente montou um diagrama aqui, onde esse retângulo maior representa o que nós chamamos de conjunto universo, que foi de 200 pessoas. É o total de pessoas envolvidas aqui no nosso problema. E nós temos 3 conjuntos aí de acordo com o que ele deu. Os que assistem Fórmula 1, F de Fórmula 1, os que assistem moto velocidade e os que não assistem nada. Então, dessas 200 pessoas, 55 não assistem nada. Já está aqui, ó, não assiste. Nós temos 101 pessoas que assistem Fórmula 1, 27 que assistem ambas, assistem a Fórmula 1 e também a corrida de moto velocidade. E a pergunta dele é: qual é o número de pessoas que assistem exclusivamente moto velocidade? Só moto velocidade. Então, o nosso X aqui, olha, é somente moto velocidade. Como é que a gente vai chegar nesse número aqui? Graças a essa interseção, isso também é possível. Por exemplo, se ele perguntasse assim, ó, quantas pessoas assistem exclusivamente, apenas, somente Fórmula 1? Como é que a gente faria isso? Pegaria 101, que é esse total aqui, ó. Só que dentro desse total eu tenho 27 aqui que também assistem moto velocidade. Então eu ia tirar esses 27 para chegar nos 74 que assistem apenas, exclusivamente Fórmula 1. Tá. Mas como é que a gente vai chegar no X se eu não tenho o total de pessoas que assistem moto velocidade? Eu também tenho essa interrogação aqui. Então aqui a gente vai usar o princípio da coxa de retalhos, que é somar todos os pedacinhos aqui para chegar no total que é 200. Então, se eu somar, por exemplo, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Eu posso somar 74 mais 27, que dá 101. Então, eu posso botar os dois aqui discriminados, ou eu posso colocar o 101 direto, que é a mesma coisa. Então, vai ficar assim, o que eu acho, inclusive, bem melhor. 101, que é mais rápido, mais o X aqui, olha, esse 27 já está dentro do 101, mais o 27
mais os 55 que não assiste nada, isso aqui vai dar um total de 200. Mais o X, né? Esqueci de colocar o X. Mais o X. Não, 27 não. Desculpa, me enrolei aqui, tá? Fiz besteira. No lugar do 27, que já está dentro do 120, do 101, o X. Pronto, agora tá certo. 101 mais o X mais o 55 é igual a 200, que é o total. Agora é só resolver isso aqui. Isso aqui dá 156, né? X mais 156 igual a 200. Quem é X, que é o que a gente está procurando? 200 menos 156 é igual a 44. E aí, o gabarito certinho, letra B de bola. Beleza? Questão número 3, questão de conjuntos aí, bem tranquila. Questão número 4, mais uma questão de conjuntos também. Essa agora com um pouquinho mais de conjunto, né? Estamos envolvendo aqui a interseção de 3 conjuntos agora. O problema fala assim, ó. Num dado momento, 3 canais de TV tinham em sua programação novelas em seus horários nobres. A novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. Tranquilo. Numa pesquisa com 3.000 pessoas, perceba que eu já fiz aqui o nosso conjunto maior, o retângulo aqui representando o diagrama maior, conjunto universo 3.000 pessoas, que é o total ali da pesquisa. Perguntou-se quais novelas agradavam. Quais novelas agradavam? A tabela a seguir, que é essa tabela que está aí, posso jogar aqui na tela rapidamente para vocês acompanharem. Vou subir aqui, essa tabelinha aí, ó. Questão número 4. Então, a tabela a seguir indica o número de telespectadores que designaram as novelas como agradáveis, ou seja, a novela A, 1.450, a novela B, 1.150, a novela C, 900 pessoas, A e B, 350, A e C, 400, B e C, 300 e A, B e C, 100. E aí, na outra página que está a pergunta, olha só o que ele fala. Quantos telespectadores entrevistados não acham agradável nenhuma das 3 novelas? Ok? Vamos lá, voltar aqui para a nossa tela. Vamos lançar essas informações da tabela aqui direto no diagrama. E essa é a grande dica. Sempre você vai começar de dentro para fora, da interseção entre todos os conjuntos, que está lá na última linha, A, B e C, 100 pessoas. Por que isso é importante? Porque fazendo aqui, de baixo para cima, B e C, ele fala que são 300 pessoas que consideraram, no caso, a novela B e C agradável. Então, quem é B e C? Ó? É a interseção entre o conjunto B e o conjunto C, que é tudo isso aqui, ó. Presta atenção aqui onde eu estou marcando agora com o pincel. Tudo isso aqui. Você está vendo que dentro do que eu marquei já tem 100. E ele fala que B e C é 300. Significa que essa parte que está aqui em branco eu vou completar com 200. 200 mais 100 dá os 300 de B e C. E eu vou usar esse mesmo raciocínio em todos os espaços em branco. Ele fala, por exemplo, na linha de cima, A e C, 400. A e C. É essa região aqui, ó. A e C é essa região aqui, a interseção. Dos 400, eu já tenho 100. Logo, esse espaço em branco aqui vai ser preenchido com 300. E a linha de cima, A e B, essa interseção aqui, ó, A e B, ele fala aqui na tabela que é 400, ou melhor, 350. 350 já tem 100, a gente completa esse espaço em branco com 250. 250 com 100 dá os 350. E assim eu vou continuar até chegar do lado de fora. Por exemplo, ele fala que o C tem 900, mas você tem que lembrar que o C é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E eu já tenho quanto lá dentro? Ó? 100 mais 200, 300 mais 300, 600. Logo, eu posso deduzir que faltam 300 pessoas para chegar nas 900. E seriam 900 pessoas que consideram apenas a novela C agradável, se ele perguntasse isso na questão. Aí eu tenho como descobrir quem considera apenas a novela B e também quem considera apenas a novela A. Como é que a gente faz isso? O total aqui, ó, deixa eu colocar aqui 900, né? O B, 1.150 e o A, 1.450. Vamos lá. 1.150, quanto é que eu já tenho aqui dentro? 200 com 100, 300, 300 com 250,
550. Se eu tirar 550 de 1.150, vai sobrar o quê? 600 pessoas consideram apenas a novela B agradável. Agora, a mesma coisa para chegar aqui no A. Já temos quanto? 300 com 100, 400. 400 com 250, 650. 1.450 menos 650 vai sobrar 800 pessoas que consideram apenas a novela A agradável. Beleza, chegamos nisso aí tudo, mas o que ele pergunta da questão é quantas pessoas ou quantos telespectadores entrevistados não consideram nenhuma das novelas agradáveis, ou seja, não está dentro de nenhuma dessas novelas, nem A, nem B, nem C. Está aqui, ó. Essa aqui é a nossa pergunta, né? X. Quantas pessoas aqui não consideram nenhuma das 3 novelas agradáveis? A gente vai fazer parecido com o que a gente fez aqui, do lado. Vamos somar aqui, ó, o princípio da coxa de retalho. Somar os pedaços e o total tem que ser igual a 3.000. Vamos lá, então. Vou começar o X agora aqui, para não esquecer. X mais quem? Você pode somar cada pedacinho desse, mas você pode já pegar um tantão aqui assim, ó. Por exemplo, isso aqui tudo, ó, já tem 1.450. Então, mais 1.450 mais 600 mais 200 mais 300. 600 mais 200 mais 300. Isso tem que ser igual a 3.000. Ok? Então, eu somei o X, já comecei com ele para não esquecer, como eu fiz na questão anterior. 1.450 está pegando esses 800, 250, 100 e 300. Então, já peguei tudo. E fica faltando quem? 600, 200 e 300. 600, 200 e 300. Quanto é que vai dar isso aqui? X mais quanto aqui, ó? 500, 1.100, vai dar 2.550. Esse mais 2.550 vai passar para lá subtraindo. X vai ser igual a 3.000 menos 2.550. Obviamente, a quantidade de telespectadores que não consideram nenhuma das novelas agradáveis, nenhuma das 3, é igual a 450, confirmando o nosso gabarito aí, que é a letra C. Questão número 4, então, letra C. Ok? Número 5, nós temos aí uma questão de conjuntos numéricos, teoria dos números, teoria dos conjuntos numéricos. Conhecer o que é um número natural, um número inteiro, racional e irracional principalmente, tá? E aí ele pergunta qual é a proposição verdadeira dessas que estão abaixo aí. São 4. Primeira proposição fala assim: todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro. Ora, que todo número inteiro é racional é verdade, porque número racional é aquele que pode ser escrito, ele não é necessariamente, mas ele pode ser escrito na forma de fração. E o número inteiro eu posso escrevê-lo na forma de fração. Basta destacar o denominador dele, que é 1, ou transformá-lo numa divisão exata, né? Então, por exemplo, eu tenho o número 3. Se eu tenho 3 sobre 1, eu tenho o quê? Numerador e denominador, posso escrever na forma de fração. Ou ainda poderia fazer algo do tipo 12 dividido por 4. Então, eu consigo transformar o número inteiro, sim, na forma de fração, e por isso ele é racional. Agora, a segunda parte da afirmação está errada. Quando ele fala assim, e todo número real é um número inteiro. Não, eu tenho os números reais que são frações, que não são, inclusive, 2/3. Então. É uma fração, não é um número inteiro, mas é um número real. Eu tenho ainda os números irracionais, que são reais. Raiz quadrada de 5, que não é nada exato, é um número aproximado. Né? Então, essa segunda parte ela está completamente fora de contexto, portanto, ela é uma afirmação falsa, e ele quer a verdadeira. Letra B. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem um elemento? Não. Eles são conjuntos disjuntos, distintos. E vamos relembrar rapidamente aqui o diagrama dos conjuntos numéricos. Primeiro conjunto, conjunto dos números naturais. São números inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os números cardinais que surgiram da adição. Aí depois veio a subtração, dando origem aos números inteiros negativos, e aí dá origem ao conjunto dos números inteiros. E perceba que o conjunto dos números naturais estão contidos nos inteiros. Todo natural, portanto, é um número inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Porque aqui fora eu tenho os negativos. Só para lembrá-los. Aí vem a multiplicação e a divisão, e com a divisão
Quando chegamos numa divisão não exata, dá origem a um novo tipo de número, que é o número fracionário. Portanto, eu agora tenho o conjunto dos números racionais, que englobam os naturais, os inteiros, mas também os fracionários, as dízimas periódicas, são números racionais, porém não se confunde com os números irracionais, que são números que não podem ser escritos na forma de fração jamais, como é o caso do número π, como é o caso dos radicais não exatos. Ok? E aí eles são conjuntos distintos, não tem nenhum elemento em comum. Então, quando ele fala na letra B que a interseção do conjunto dos racionais com os irracionais tem um elemento, não tem, eles são completamente, a interseção é vazia. E aí, só para fechar aqui o nosso diagrama, todo mundo precisa entender isso, a reunião de todos esses daqui é o conjunto dos reais, beleza? Por isso que quando na letra B ele falou que todo número real é um número inteiro, não, ó. Eu tenho esse daqui que não são inteiros, eu tenho esse daqui que não são inteiros, mas eles são reais. Letra C, o número 1,83333 é um número racional? Sim. Bom, essa daqui é falsa então, né? E a letra C é verdadeira. Esse número ele é um número racional. Por que esse número é um número racional? Porque isso aqui é uma dízima periódica. Uma dízima periódica composta, cuja parte inteira é 1. Isso aqui, se a gente fosse transformar em fração, ia virar um número misto. Ó. 1 inteiro. A parte da fração aqui é o seguinte: a gente pega em cima, coloca todos os algarismos e subtrai os que não se repetem. Para cada algarismo que se repete, eu coloco um 9, e para cada algarismo que não se repete, eu coloco um 0. Isso aqui vai virar a nossa fração geratriz. Vai ficar assim, ó, 1 inteiro, 83 menos 8 dá 75, 75 sobre 90. 1 inteiro e 75 90avos. Lembrando que essa fração ela pode ser simplificada por 15, logo é uma fração redutível. Isso aqui vai ficar 1 inteiro, 75 por 15 vai dar 5, e 90 por 15 vai dar 6. 1 inteiro e 5 sextos, que a gente ainda pode transformar em fração imprópria. Repete o denominador, aqui a gente multiplica, ó, e aqui a gente soma. 1 vezes 6, 6, 6 mais 5, 11. Se você pegar sua calculadora aí e dividir 11 por 6, você vai achar exatamente esse resultado. Logo, eu consegui transformar isso na forma de fração, e por isso esse número é um número racional, porque número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. A letra D, obviamente, vai ser falsa, por quê? Porque a divisão de dois números inteiros nem sempre é um número inteiro. Tá aqui o exemplo, ó, 2/3. Eu estou dividindo 2 que é inteiro, 3 que é inteiro, mas a divisão aqui, ó, forma uma dízima inclusive, ou seja, não forma um número inteiro, portanto, a informação é falsa. Como ele quer a verdadeira, o nosso gabarito é letra B de bola. Fechando aqui a sequência de conjuntos. Teremos agora 5 questões, das 6 até a 10, apenas falando de potenciação. Bem, galera, agora a gente vai para a sequência aí de 5 questões envolvendo basicamente potenciação, multiplicação, cálculo numérico, né? Praticamente nada aí de interpretação, a não ser um pouquinho aí na 7. Eu vou colocar aqui as nossas 3 questões de cara, 6, 7 e 8, e aí vamos então para a resolução. Número 6 fala assim: sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual é o resultado de 5 elevado a 8? Aqui é só você lembrar da regra de potenciação, entender o seguinte, ó, o 5 elevado a 8 nada mais é do que 5 vezes 5 elevado a 7. Porque isso aqui, olha, é o nosso expoente. Soma os expoentes porque é uma multiplicação de potência de mesma base. Logo, nós vamos chegar no resultado multiplicando 5 vezes. Quem é 5 a 7? É 78.125. Então, aqui é uma mera multiplicação. Ó. 78.125 vezes 5. Tabuada de 5, inclusive, bem simples, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 7, 35. Com 4, 39. Portanto, 390.625. Gabarito letra B de bola.
Questão mais simples que essa não poderia ter nessa prova. Vamos para número 7. Número 7 fala o seguinte: em um sítio há 12 árvores, cada árvore com 12 galhos e cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? É uma questão que a gente vai terminar usando a multiplicação ou a potenciação, porque vai dar uma multiplicação de 3 parcelas iguais a 12, mas existe uma interpretaçãozinha aí, né? É uma questão, inclusive, de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Eu vou ter 12 maçãs, ó, uma, duas, 12 árvores, aliás, tá? Só um rascunho aqui. Tenho 12 árvores. 12 árvores. Só que cada árvore ela tem 12 galhos. Ó. 1, 2, 3, 4. E em cada galho tem 12 maçãs. Qual é o total de maçãs? Ora, eu vou ter 12 maçãs em um galho, mais 12 no outro, mais 12 no outro. Se eu tivesse 3 galhos com 12, seria 3 vezes 12. Se eu tivesse 5 galhos com 12, ia ser 5 vezes 12. Mas são 12 galhos com 12 maçãs. Então, eu vou ter 12 vezes 12 em cada árvore. Então, em cada árvore, temos 12 vezes 12 maçãs. Como são 12 árvores, se eu tivesse 2 árvores, eu ia multiplicar isso aqui por 2. Se eu tivesse 3 árvores, eu iria multiplicar essa quantidade, que é 144, por 3. Mas como são 12 árvores, eu vou multiplicar essa quantidade aqui por 12. Então, é 144 vezes 12. Né? 144 ó, vezes 12. Eu não tenho outra saída, porque o gabarito está em número. Eu vou multiplicar, ó, 144 vezes 12. 2 vezes 144 dá 288. E 1 vezes 144 dá 144, só que eu tenho que deslocar para cá, né? Por que eu tenho que deslocar para cá? Esse aqui está na posição dezena, é como se eu estivesse multiplicando por 10. Aqui tem um zero, tá? É mais ou menos isso que significa. Então, aqui vai dar ó, 8, 12, vai 1, 6, 7, 1, não tem ninguém para somar. 1728 é a resposta da questão 7, letra D de dado. Questão número 7, também simples, né? Tirando essa parte inicial aqui do raciocínio multiplicativo, né? Análise combinatória básica, e cai na prova da FK, tem caído bastante, cai no Enem, despenca no Enem, despenca aí nas provinhas da ESA, inclusive, da especialista, em tudo que é prova cai isso aí, tá? E a número 8, ele quer o valor daquela expressão, o valor numérico, né, gente? Substituição. Ele deu aqui um binômio, ó, 2 termos algébricos, com expoentes ali, e a gente vai, na verdade, agora calcular usando potenciação, a questão do jogo de sinal, é isso que a questão está trabalhando. Então, vamos lá. 20 vezes x, só que o x é menos 4. Então, 20 vezes menos 4 no lugar do x elevado ao cubo. Perceba que eu coloquei entre parênteses por causa do sinal. Tudo está elevado a 3. Mais 2 vezes, de novo, ó, x é menos 4 elevado ao quadrado agora, vezes o y, que é 2 elevado a 5. Ficaremos com o seguinte aqui, presta atenção nas regrinhas. Base negativa elevada ao expoente ímpar fica negativo, como a gente já viu agora há pouco nas aulas de potenciação. Então, isso aí vai ficar menos. E 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Então, aqui vai ficar menos 64. Mais 2 vezes menos 4 ao quadrado. Agora, a regra é a mesma, só que o expoente é par. Base negativa, sim, expoente par fica positivo. E 4 vezes 4 dá 16. Então, 16 positivo vezes 2 elevado a 5 dá 32. Beleza. Essa multiplicação aqui primeiro. Ó. Mais com menos vai ficar menos, né? Na diferente fica negativo. 2 vezes 64 dá 128. Então, aqui vai ficar 1.280, porque está multiplicando por 20, não por 2. E aqui, vamos ter o seguinte, ó. 2 vezes 16 dá 32, 32 vezes 32 dá 1.024. 1.024 essa multiplicação, tá? Isso aqui, na verdade, é 2 elevado a 10, né? Porque 2 vezes 16 dá 32, que é 2 elevado a 5, vezes 32, que também é 2 elevado a 5. Ou seja, 2 elevado a 10, 2 elevado a 10 é 1.024. Tem que memorizar essas potências aí. E agora aqui, ó. 1.280 é maior do que 1.024. O que é que a gente vai fazer? Coloca o sinal do maior. O maior é 1.280, está negativo. Então, menos. E a subtração aqui vai dar 256.
Então, menos 256 é a resposta, a letra D de dado, também a questão número 8. Bom, nossas duas últimas questões aí estão no quadro, a questão 9 e a questão 10. E aqui a questão 9, nós temos a raiz quarta de quem? Quem é o nosso radicando que está aqui dentro? 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. Tudo isso a soma dividido por 10. E aí nós vemos que as alternativas estão todas em potência de 2. 2, 2 elevado a 10, 2 elevado a 15 e 2 elevado a 16. Sabemos que o gabarito é letra D, 2 elevado a 16. Por quê? Vamos lá, então. O que a gente vai fazer? A gente vai começar trabalhando aqui dentro o nosso radicando. Como as alternativas aí estão todas em potência de base 10, é aqui que a gente vai começar trabalhando. O que é que a gente pode fazer aqui nesse numerador? Eu tenho 2 elevado a 65 e 2 elevado a 67. Eu vou colocar o fator comum de menor expoente, no caso 2 elevado a 65, em evidência, fazendo aquela famosa fatoração simples, né? Fatoração por evidência. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Se eu pegar o 2,65 elevado a 2,65 dividido por 2 elevado a 65, né, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Se eu repetir a base e subtrair os expoentes, vai dar a mesma coisa, porque vai ficar 65 menos 65 dá 0, 2 elevado a 0 também é 1. Agora aqui, ó, 2 elevado a 67 dividido por 2 elevado a 65, repete a base, subtraindo 67 menos 65, vai sobrar 2 no expoente. Embaixo é 10. O que é que nós vamos ter aqui dentro de parênteses? Resolvendo aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Logo, nosso próximo passo é transcrever isso aqui colocando da seguinte maneira. 2 elevado a 65 vezes 5. Porque essa soma aqui, 4 mais 1, 5. Dividido por 10, como é uma multiplicação, eu vou simplificar por 5, né? Em cima e embaixo. O que é que vai sobrar aqui? 2. E aí vai ficar uma divisão de potência de mesma base. Vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 64. Repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que o expoente aqui é 1. Agora, para finalizar, nós temos aqui a potência de expoente fracionário, né, que tem uma ligação direta com o radical. A gente repete a base e divide aqui, ó, o expoente do radicando pelo índice do radical. 64 por 4 dá exatamente 16. 2 elevado a 16, letra D de dado, é o gabarito da questão número 9. Questão número 10, questão bem interessante. Ele fala assim, ó, o algarismo das unidades de 9 elevado a 99 menos 4 elevado a 44 é 1, 2, 3, 4 ou 5. Perceba que ele quer saber apenas quem é o algarismo das unidades e que é óbvio que a gente não vai calcular 9 elevado a 99, depois 4 elevado a 44, efetuar a diferença para saber quem vai ser o algarismo das unidades dessa operação. O que a gente precisa entender aqui é a sequência de resultados dada uma base. No caso aqui, a base 9 primeiro. Vamos fazer a seguinte análise. 9, eu vou começar do zero só para você perceber que o zero não vai entrar na influência, porque sempre vai dar 1. 9 elevado a 0, 9 elevado a 1, 9 elevado a 2, 9 elevado a 3, 9 elevado a 4. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o 4. 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3, 4 elevado a 4. Se você quiser fazer mais vezes, pode fazer, mas isso aqui já é suficiente para você entender a sequência. Todo número elevado a 0, ele termina em 1. Então, essa parte aqui, ó, praticamente não vai entrar na nossa análise. Mas agora, daqui para frente, sim. 9 elevado a 1 é ele mesmo, 9. 9 ao quadrado dá 81. Esse 1 não tem nada a ver com esse 1 daqui, porque aqui sempre vai ser 1, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Por isso que eu coloquei aqui. 9 elevado ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9, ou seja, 81 vezes 9, que vai dar 729. E 9 a quarta eu não lembro, vou ter que colar. 6.561. 6.561. O que é que eu quero que você observe? Que, de acordo com o expoente, você tem um algarismo no final. Mas se você observar, o algarismo da potência de base 9 sempre vai ser o 9 ou 1.
Quando é que ele vai ser 9? Quando o expoente for ímpar. Quando é que ele vai ser 1? Quando o expoente for par. Então, aqui, ó, 3 é ímpar, terminou em 9. 4 é par, terminou em 1. Portanto, aqui eu tenho 9. Quando o expoente... 9 elevado a 99. Eu tenho 9 elevado a um expoente ímpar. Quando 9 está elevado a um expoente ímpar, o último algarismo, que é o que interessa para a gente, perceba que 6.561 eu estou olhando só para o final. 729 eu estou olhando só para o final, para o algarismo das unidades. Quando o expoente é ímpar, termina em 9. Então, aqui, 9 elevado a 99 vai dar um número enorme, mas o algarismo das unidades vai ser 9. Menos. Agora vamos para analisar o 4. O que é que acontece? 4 elevado a 1 dá 4. 4 ao quadrado, 16. 4 ao cubo, 64. 4 elevado a 4 vai ser 64 vezes 4, vai dar 256. Então, olha que coisa interessante. Ou termina em 4, ou termina em 6. Ou termina em 4, ou termina em 6. Quando é que termina em 4? Quando o expoente é ímpar. Quando é que termina em 6? Quando o expoente é par. 3 é ímpar, termina em 4. 4 é par, termina em 6. 44, eu tenho 4 elevado a um expoente par. Quando o expoente é par, o último algarismo é 6. Então, na hora de subtrair, eu vou ter ó, A, B, C, D, F, 9, menos X, Y, C, A, D, e aqui 6. Na hora de subtrair, eu vou fazer 9 menos 6. Vai terminar em quem? O algarismo vai ser 3, independente do restante do numeral. A pergunta dele é o algarismo das unidades de 9 elevado a 99 menos 4 elevado a 44. O algarismo das unidades vai ser 3, por isso que o gabarito da questão número 10 é a letra C de Cadoca, para a gente finalizar aí a nossa